Bom dia, graça e paz. A gente está iniciando um novo formato agora para a Escola Bíblica aqui de jovens. Antes a gente estava fazendo as videochamadas, mas agora a gente está tendo que fazer aqui num horário, no formato de gravação, subir para o YouTube. Eu espero que seja algo bom para nós, né? E no grupo a gente vai poder continuar tendo as nossas conversas e tudo mais, e a gente vai poder responder todas as dúvidas. Então, a gente está na lição 6 da nossa revista. Eu estou com ela aqui no tablet. E a gente começa a lição 6 falando sobre a influência da pós-modernidade na música. Aí o texto que nós vamos ler é o de 1 Samuel 16:14, mas antes vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, por mais uma vez poder estar aqui e podermos ser instruídos na Tua Palavra, a Tua Palavra que é verdade, a Tua Palavra que nos guia, a Tua Palavra que nos dá sabedoria para discernir as coisas. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra a nossa mente para receber a revelação da Tua Palavra. Que possamos, Senhor, ter os nossos olhos e os nossos ouvidos abertos para a verdade e que possamos reconhecer essa verdade que é o Senhor. Em nome de Jesus, Deus, que cada pessoa que for assistir esse vídeo, que ela possa ser iluminada, Senhor, pelo Senhor, não por mim, não pelas minhas palavras, mas que o Senhor possa abrir o entendimento e que nós possamos, Deus, entender o que o Senhor quer falar conosco. É o que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós vamos ler aqui o texto de 1 Samuel 16:14, que diz: Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava. E nesse texto, logo em seguida, vai falar que Davi foi chamado para tocar harpa, para afugentar esse espírito mau. E desde o início nós vamos ver que a palavra do Senhor, na Bíblia, tem muitas referências da música. Na verdade, a história da música, ela é contada aqui na Bíblia. O homem sempre produziu música, ela faz parte da nossa natureza, Deus o criou assim. Vemos isso quando lemos Gênesis 4:21, que Jubal, filho de Ada e Lameque, neto de Matusael, descendência de Enoque, filho de Caim, foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Ou seja, desde o princípio, a gente vê que a música está lá na Bíblia, desde o Gênesis. Infelizmente, a música hoje em dia tem tomado outras proporções, porque ela é algo que vem da parte do Senhor, capaz de tocar a nossa alma. E tudo aquilo que pode tocar a nossa alma, a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes nós somos influenciados a sentir coisas ou a pensar de determinada maneira a partir dessas coisas, porque a música tem esse poder. Ela pode transmitir alegria, ela pode transmitir tristeza, esperança, vitória, consagração, porque nós que fomos criados segundo a imagem de Deus, nós temos em nós um desejo de adorar. E isso também se reflete na música. Então a gente vê que tem todo um livro na Bíblia que fala de canções de adoração ao Senhor, canções de vitórias, canções de tristeza, porque a música é algo que está muito relacionado ao ser humano. E infelizmente a pós-modernidade percebeu isso como uma ferramenta para poder ser usado de uma maneira errada, de uma maneira que mudasse a forma como o ser humano tem pensado. Lembra nas outras aulas que a gente sempre comentou de como o pós-modernismo veio para desconstruir, para desfazer aquilo que Deus foi criando e mudar a forma como o ser humano pensa, enxerga as coisas, para ser algo que vai contra aquilo que Deus criou, né? E a gente vê isso na música também. Em várias outras áreas, o pós-modernismo tem influenciado. A gente falou de cultura, a gente falou de igreja, a gente falou de maneira de pensar, e também na música o pós-modernismo tem feito a sua influência em nós. E quando eu falo de música, eu não estou falando de um ritmo específico, de um determinado ritmo como rock ou sertanejo ou nada disso, não. Eu falo na música em si.
a música ela tem um poder, independente de qual seja o estilo musical, ela tem um poder de tocar em nós. E a pós-modernidade tem usado ela como uma ferramenta para transmitir ideias e pensamentos e novas maneiras de se perceber o mundo que não vem de acordo com a palavra de Deus. E isso também, gostaria de falar um pouco disso hoje nessa aula, isso também se reflete, infelizmente, no meio cristão. Não é só no mundo. É principalmente no meio cristão. Por quê? Quando nós entramos na questão do gospel, né, da música gospel, nós temos várias áreas. Nós temos o rock gospel, nós temos o sertanejo gospel, nós temos vários estilos musicais denominados gospel. Por quê? Porque independente desses estilos, todos eles servem ao mesmo propósito, de engrandecer o nome do Senhor, de bendizer a Ele, independente do estilo musical. Porém, existe um novo estilo, se é que pode ser chamado assim, no nosso meio, que na internet, em alguns lugares, é comumente conhecido aqui como worship. O worship, ele é um estilo de música em que ele tem umas letras mais ou menos, depois a gente vai falar um pouco mais disso, tem poucas notas e geralmente tem um pad ali, tem um preenchimento de fundo e é usado para emular certos sentimentos, porque certas notas, certos fundos musicais geram em nós certas sensações. A gente vê isso pelos filmes. Você vai ver um filme em que a parte do filme é mais engraçada, tem uma música lá que te leva a isso. Quando é uma cena mais triste, tem uma música de fundo ali que te leva a essa sensação. E, infelizmente, no nosso meio, esse worship que tem acontecido, ele tem vindo como uma roupagem de adoração. Eu não quero falar de todos, até porque a gente sabe que esse é um estilo muito presente em músicas, né, dos Estados Unidos ou de outros países, que eles tocam dessa forma, é um costume deles, e isso tem vindo para o Brasil não tem muito tempo, é um pouco recente, e ele tem entrado, e o problema não é nem ter essas músicas, não é que seja errado, o problema é que muitas vezes, quando você vai olhar a letra dessas canções, que geram em nós certas sensações por causa do fundo musical, do ambiente que está ao redor da música, do vídeo ou da pessoa que está tocando, às vezes está fazendo sucesso, ou às vezes está tocando esse estilo musical para fazer sucesso, ela gera em nós uma sensação e ela tem uma letra que às vezes não encaixa com o que a palavra de Deus está falando. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós olhamos principalmente para certas músicas do passado, nós percebemos uma falta de algumas letras em certas canções. Quando a gente olha para Salmos, nos Salmos a gente vê uma exaltação do Senhor. Em certas músicas hoje o nome de Jesus nem é mencionado. Em certas músicas hoje a gente sente um sentimento no momento do culto, mas quando passa nós não sentimos nenhuma transformação. E a música, ela tem o poder de trazer uma influência dentro da nossa alma. E infelizmente nós estamos sendo bombardeados por esse estilo musical, e como tudo no mundo pós-moderno é feito de propósito, porque como é uma música mais fácil de ser produzida, já traz uma sensação, um ambiente e todo um sentimento por trás disso, você é levado a gostar da música, você vai pelo hit e logo se torna um sucesso, mas a questão espiritual que a sua alma precisa, né, porque essa necessidade que nós temos de adorar o Senhor, esse desejo no nosso coração que o Senhor colocou em nós, que muitas vezes é expresso através da música, tem um vídeo, depois a gente pode linkar aqui no card, ou colocar embaixo na descrição do vídeo, que fala sobre como o cristianismo influenciou positivamente a música, como a música depois do cristianismo se tornou algo tão belo, tão bem,
tão bonito, sabe? Você vai olhar certos compositores eruditos, como Bach, Beethoven, eles compunham músicas que louvavam a Deus, que falavam de Jesus, nas notas musicais. Você percebe isso. Na música existe todo um cuidado, todo um trabalho. Músicas mais para trás mesmo, não, músicas da harpa, se você for ver, existia uma letra que te levava à adoração. Aí você pode dizer, sim, mas essas músicas que eu escuto hoje também me levam à adoração. Sim, mas se você só recitar elas, você consegue sentir todo esse sentimento? Você consegue sentir o impacto das palavras que você está dizendo? Ou você precisa de toda a atmosfera que essa música causa para poder sentir isso? Será que nós precisamos ser envolvidos por essa atmosfera worship para sentirmos o poder da música? Ou não? Entende? Então nós estamos sendo levados a conviver com essas músicas, e isso tem nos afetado como gosto musical, como como se fosse o seguinte: nós temos essa necessidade de adorar o Senhor, e a música expressa isso. E ao invés de você expressar com uma música bem elaborada, com uma música muito bem trabalhada, que teve um cuidado, que teve um zelo, não só musical, mas também espiritual. Eu estava conversando com uma pessoa, a pastora Vanilda, e ela falou de uma pessoa que ela estava ouvindo recentemente, e que questionaram ela por que ela não estava lançando novas músicas. E ele falou assim: olha, eu estou esperando Jesus me conceder as músicas, quando Ele me der eu vou compor. Existe um cuidado de compor algo que seja do Senhor, que seja de Deus, não apenas de mim para outra pessoa, mas que seja do Senhor. E nós não estamos recebendo muitas vezes isso. São músicas que enchem o nosso ego, e essas músicas é como se fosse, desculpa a expressão para quem gosta, é como se fosse um miojo. Por que um miojo? Porque você sente fome, você tem uma necessidade, e você, ao invés de suprir a sua necessidade com um alimento rico em proteína, em vitamina, em várias outras coisas essenciais para o nosso corpo, você vai comer algo que vai matar a sua fome, vai passar a sua necessidade, mas não vai te nutrir. Então você está matando a fome, mas está ficando desnutrido. E muitas vezes espiritualmente nós estamos ficando assim por causa das músicas que estamos ouvindo. E o worship entra nisso aí. Não é que o worship é necessariamente algo ruim. Tem outros estilos também. Você vai falar desse ou daquele outro. Todo mundo tem um para falar, sempre tem alguém que quer comentar alguma coisa. Mas a gente percebe um movimento direcionado nesse quesito, que nos leva a pensar que muitas vezes isso está acontecendo em prol do cenário que vivemos hoje como igreja no Brasil, numa igreja que procura satisfazer as suas próprias necessidades e não aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Então, para resumir um pouquinho essa primeira parte, entrando nessa questão da música, eu separei para falar um pouco disso. É mais uma conversa, depois a gente continua no grupo lá no WhatsApp, para falar um pouco disso, sobre as músicas que nós estamos ouvindo, principalmente nesse momento de crise, de pandemia, que a gente fica muito em casa, a gente gosta de ouvir música, a gente está vendo que muitos artistas têm feito várias lives, e muitas vezes nós estamos ouvindo coisas que não estão nos edificando, que não estão nos levando para mais perto de Deus. Que a gente possa ter mais cuidado, nós como igreja, nós como povo de Cristo, nós vamos entender como, nessa lição, como o mundo tem feito da música um instrumento para levar conceitos e ideias que antes não eram aceitas e hoje são, como através da música e outras mídias também, o pós-modernismo tem influenciado a humanidade e destruído bases e estruturas que o cristianismo construiu. Então, nessa aula, que a gente possa parar e refletir: será que isso que eu estou ouvindo, independente se é o worship ou se é qualquer outro estilo, isso aqui está me levando para perto de Deus? Eu tenho sido alimentado? Isso aqui a palavra cantada. Tem certas músicas que a gente vê que elas são diretamente tiradas da Bíblia, e elas falam conosco, porque a palavra de Deus é viva. Tem sido assim essas músicas ou não? São só músicas que falam
de sentimento e me levam a algo que eu acho que é uma adoração, mas às vezes não é? Será que o que eu tenho ouvido, o que eu tenho procurado colocar e preencher minha casa, tem sido algo que vai agradar a Deus? Né, nós vamos continuar vendo isso aí na próxima aula. Eu gostaria que vocês, né, vocês que têm a revista, lessem a meditação diária. Cada um tem aí um texto na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Todos eles vão falar de músicas, de canções, de hinos, e vão falar algo que vai trazer uma reflexão. Eu gostaria que vocês lessem, a gente vai conversar sobre isso no grupo, né? Eu gostaria que todos lessem, para que na próxima aula você já entenda um pouco mais sobre o que nós vamos falar e reflita no que você tem escutado. Amém?